Olá, estamos aqui de novo, vamos dar prosseguimento agora à nossa tríade parnasiana. Olha a minha empolgação para falar desses grandes poetas. Então, né, vocês já viram no outro vídeo que é o parnasianismo, quais são as características principais deles, qual era o objetivo do movimento literário. Agora eu vou explicar para vocês, então, rapidamente, os três grandes poetas que foram os poetas assim mais expressivos da literatura parnasiana no Brasil, que é o Alberto de Oliveira, o Raimundo Correia e o Olavo Bilac, tá? Sendo que dentre esses três, o Olavo Bilac, ele é considerado o príncipe dos poetas. Por que ele é o príncipe? Não é porque ele é lindo, maravilhoso, divino, tá? O príncipe dos poetas, porque como ele deu uma fugidinha, né, depois eu vou explicar melhor as características assim rígidas do parnasianismo, as pessoas gostavam de ler, de ouvir os poemas dele, tá? Então os poemas dele ficaram mais conhecidos, por isso que ele é considerado o príncipe dos poetas. O primeiro poeta que nós vamos ter aí é o Alberto de Oliveira. O Alberto de Oliveira, como vocês podem acompanhar aí no resuminho, no esquema que eu coloquei para vocês, ele é o mais rígido dos poetas parnasianos. É aquele poeta, né, parnasiano que vai seguir todas aquelas regras, todas as características parnasianas que eu disse para vocês anteriormente, que é o objetivismo, né, a arte pela arte, o culto à forma, a temática greco-romana. Ele vai ser, digamos assim, fiel a todos esses princípios parnasianos. Depois nós vamos ter o Raimundo Correia, que não tem uma grande quantidade de poemas, assim, não é um poeta muito conhecido e muito expressivo. Ele vai ser mais livre da rigidez formal, ele não vai se deixar dominar pela rigidez formal, ele vai escrever obedecendo algumas regras, mas não tão rigorosamente, né? E por último, nós vamos ter então o Olavo Bilac, que eu disse para vocês, né, que é considerado o príncipe dos poetas, pelo fato das pessoas conhecerem a obra dele na época, gostarem muito da obra dele, valorizarem a obra dele. Ele vai seguir, sim, a perfeição formal, ele vai fazer sonetos, aquela estrutura fixa que eu expliquei para vocês, o que é um soneto, só que tem aí um grande porém. Ele não vai seguir a objetividade parnasiana. Ele vai deixar transparecer em sua poesia o eu, o que ele está sentindo. Então ele foge um pouco da regra parnasiana autêntica, tá? Por isso que ele talvez até tenha caído no gosto aí das pessoas, porque ele vai falar mais de sentimentos, o que não deveria, mas ele faz, tá? Então, no outro vídeo eu expliquei para você sobre aquela questão do parnasianismo, como é que constrói, o que é a rima, né, a arte pela arte. E só para vocês terem uma ideia, vocês já devem ter ouvido falar de Camões, né? Luís Vaz de Camões, o grande poeta português. Ele é o mais importante poeta português de todos os tempos, né? E ele é conhecido mundialmente por uma obra dele chamada Os Lusíadas. O que vem a ser Os Lusíadas? Essa obra foi escrita em 1572. Olha só, 1572, e até hoje ela é lida e conhecida por todo mundo, né? Então, se você quer ser eterno, se você quer ficar para a posteridade, para a história, escreva, né? Escreva poesia, escreva livros, né? Seja famoso, né? A gente morre, mas o nosso nome jamais será esquecido. Tá aí o Camões para comprovar isso. Então, ele vai escrever essa obra, Os Lusíadas, tá? Que conta, nada mais é do que conta a história do navegador, né, português Vasco da Gama à Índia. Na verdade, essa viagem à Índia é uma síntese de todas as viagens do povo português. Ele tá na obra enaltecendo o povo português, falando dos feitos do povo português, né, e relatando então as dificuldades que o povo português teve a praticar as navegações. Claro que ele vai misturar toda a história com mitologia, né, com deuses, com tudo mais. É uma obra que é toda escrita em verso. São 10 cantos, que a gente chama de cantos, né? São 10 cantos. Daí vocês podem acompanhar aí, né?
que tem 1102 estrofes. Sabe o que é isso? É muita coisa. Cada estrofe dessas, cada 1102 estrofes, possui 8 versos. Ou seja, no total, a obra vai ter 8.816 versos. Daí você diz, tá, mas tudo bem. Só que daí que tem o problema, ou é aí que tá a grande questão. Todos esses versos foram escritos em métrica decassílaba. O que é decassílaba? Todos têm 10 sílabas métricas. Agora vocês imaginam a dificuldade que é escrever contando a história de Vasco da Gama às Índias, né, em 8.800 versos, preocupado com a métrica, né, todos os versos têm que ter 10 sílabas métricas, obedece uma rima mais flexível, mas obedece uma rima. Isso é muito difícil. Por isso que a obra Os Lusíadas, ela é considerada uma obra-prima da literatura mundial, portuguesa e com certeza, né, da história da humanidade, por toda essa dificuldade na construção da obra, tá? Sem contar que em muitos vestibulares aí, né, os Lusíadas, ele é cobrado, claro que não toda a obra, e alguns cantos, né, como eu disse para vocês, é dividido em 10 cantos, então em alguns cantos. Então eu achei válido falar isso para vocês entenderem um pouquinho da importância do Luís Vaz de Camões para a literatura e essa dificuldade, então, né, que era fazer esses poemas parnasianos. Como vocês podem perceber, então você deve ter visto que os poetas parnasianos, eles foram chamados no Brasil depois, ganharam um apelido assim meio maldoso, como se fosse máquina de escrever. Ou seja, a máquina de escrever, ela não escreve por ela só, né? Ela obedece a outro. Então seria tipo, eles apenas reproduzem coisas, eles não fazem efetivamente essas coisas, eles não escrevem realmente a poesia, porque eles não se preocupam com conteúdo, porque eles não se preocupam em questionar, em botar em xeque, né, as autoridades. Então, eles eram chamados de máquinas de escrever. Ok? Então, está aí o nosso conteúdo sobre parnasianismo. Segue para vocês 3 poemas parnasianos, para vocês lerem, né? Abaixo de cada poema vocês têm um vocabulário. Eu sugiro que antes de vocês lerem o poema, vocês leiam o vocabulário para vocês terem uma ideia do significado das palavras e depois voltem para ler o poema, para daí, com o significado das palavras, o poema ficar mais compreensível para vocês, ok? Vocês devem fazer aquelas questões que tem abaixo de cada poema, tá bem? Esses poemas, eles... Deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu abrir aqui que eu tô meio perdidinha. Mas esses poemas vocês vão responder, então, no caderno de vocês, tá? As respostas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem me chamar, eu já disse para vocês, podem me chamar pelo WhatsApp, ou podem perguntar aqui no aplicativo, se vocês não entenderem alguma coisa do poema, se vocês não entenderem alguma coisa a respeito do parnasianismo e quiserem, né, uma explicação mais clara. Vocês têm primeiro, né, o poema A um Poeta, do Olavo Bilac, que é para vocês lerem e responderem. Depois vocês vão ter o Vaso Grego, do Alberto de Oliveira, que também é para vocês, né, lerem e responderem. E por último, vocês vão ter, então, o poema Via Láctea, que também é do Olavo Bilac. Não coloquei nenhum do Raimundo Correia, porque, como eu disse para vocês, ele não é um poeta muito conhecido, né, não tem, assim, uma expressividade. Então, ali, né, A um Poeta. Eu vou ler rapidamente para vocês. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve. No aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua, rica, mas sóbria como o templo grego. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício,
porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade, ok? Depois vocês têm um poema que é, né, o Via Láctea, que é o Via Láctea, é um poema bem extenso também. Eu coloquei aí um dos sonetos, um dos cantos do Via Láctea, né, que é o canto 13, que diz: ora, direis, ouvir estrelas, certo, perdeste o senso? E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las muitas vezes desperto, e abro as janelas, pálido de espanto. E conversamos toda a noite, enquanto a Via Láctea, como um palho aberto, cintila. E ao vir do sol, saudoso e em pranto, indas procuros pelo céu deserto. Direis agora, tresloucado amigo, que conversa com elas? Que sentido tem o que dizem? Quando estão contigo? E eu vos direi, amai para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvido capaz de ouvir e de entender as estrelas. Então aí a gente já percebe bem aquilo que eu falei para vocês, o sentimentalismo do Olavo Bilac aparecendo no poema, né? E o último poema, vocês têm aí o Vaso Grego. Esta, de auros relevos trabalhada, de divas mãos, brilhante copa um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo a um novo deus servia. Era o poeta de Teos que o suspendia. Então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinia, toda de roxas pétalas colmada. Depois, mas o lavor da taça admira. Toca, e de ouvido aproximando as bordas, fina, hás de lhe ouvir, cânora e doce, ignota a voz, qual se da lira antiga fosse encantada a música das cordas, qual se essa voz de Anacreonte fosse. Ou seja, parece que o poema não tem pé e nem cabeça, né? Mas ele tá falando ali do vaso grego, ele tá descrevendo um vaso grego, né, que antes servia a um deus, aos deuses lá no Olimpo, só que cansou de servir aos deuses, e daí desceu para servir o poeta de Teos, né, que vocês devem ter visto ali no vocabulário, que é um poeta grego que nasceu, né, na cidade de Teos, né, e então ele vai falando de tudo isso, como o poeta admirava, que a taça produzia um som muito bonito e coisas do gênero, tá? Espero que vocês tenham entendido e divirtam-se. Boa noite a todos.